para vocês, né? São carros-chefe ali da análise microbiológica. Através deles, sim, a gente consegue fazer uma diferenciação. Como eu disse para vocês, os meios de culturas, né? Podem ser seletivos, diferenciais e enriquecedores. Por que eu disse isso? Porque na hora de fazer a leitura do meio, isso vai fazer total diferença, porque eles vão ter nutrientes, ter pH, vão ter outros componentes que vão ajudar na leitura. Vão ter, por exemplo, quando eu falo de fungos, que eu quase não falei deles, mas um meio que o laboratório usa muito aí é o agar-batata dextrose, que é o BDA. Vocês vão, depois lá vocês vão conhecer o meio, esse meio que é um dos meios que usam bastante aí. Esse meio, ele usa nele o ácido, porque os fungos gostam de um ambiente mais ácido, gostam desse ambiente mais ácido. Então, quando a gente faz a leitura ali dos fungos ou das bactérias, os meios de culturas e os ingredientes, nutrientes, os ácidos que vão estar envolvidos ali no meio, eles vão facilitar a nossa leitura sem precisar do uso do microscópio. Beth, mas então por que você falou lá no início que o laboratório precisa, né, de equipamentos, por exemplo, como o microscópio? Porque tem uma técnica chamada coloração de grão. É a técnica do coraçãozinho da microbiologia, que é aqui, depois que a gente vê lá a placa, olha, eu vi aqui uma colônia preta, cheio de brilho verde metálico, olha, eu acho que é uma E. coli, dentro das características do meio, dentro daquilo que eu li, dentro da literatura, eu acho que é a E. coli. Vamos confirmar? Então nós vamos fazer o quê? Vamos fazer a técnica de coloração de grão para a gente confirmar se aquilo ali que nós vimos, né, se aquela célula ali que nós vimos é de fato a E. coli, ou o estáfilo, ou a salmonela, ou outras bactérias que estão sendo estudadas. Elizabeth apresentou um trabalho de conclusão de curso em que ela ratificava a importância do ensino da microbiologia nas escolas, principalmente no ensino fundamental. Como sabemos, para realizar as práticas, a gente precisa de equipamentos, e esses equipamentos muitas das vezes são muito caros. E então ela apresentou um modelo de aula em que daria sim para fazer uma aula prática e acessível. Então, qual foi a experiência mais inusitada que você passou com os seus alunos durante esse período? Eu não lembro de uma experiência assim inusitada, porque eu lembro que foi muito corrido. Foi uma prática que foi muito corrido, foram muitas turmas e tudo mais. Mas assim, eu lembro de coisas que para mim são importantes, como por exemplo, o brilho nos olhos quando viram uma colônia de fungo, uma colônia do micro-organismo no meio de cultura que nós fizemos. Quando eles viram aquilo, os olhos brilharam, sabe? Veio a curiosidade, veio aquele monte de pergunta. Isso para mim vale a pena, sabe? Eu acho que que bombeava o meu coração para continuar. Porque foi um desafio fazer. Desafio em que sentido, Beth? Desafio porque o nosso meio não foi o meio pronto, né? O meio do laboratório. Nós fizemos o meio caseiro. E esse meio caseiro, foi no verão que nós fizemos essa prática. Então, pensa só, o meio de cultura do laboratório
laboratório tem o AGA, né, que já foi testado, então não derrete, né, pode estar calor que não vai ter não. Você já imaginou? O calor de Bom Jesus, eu chegando com as placas, quando eu abria, as primeiras vezes quando eu abria, assim, eu falava, meu Jesus, como, não tem como, vou ter que voltar. Tive que voltar várias vezes para casa até a gente descobrir porque porque derreteu, né? Então até a gente descobrir de fato o que a gente podia fazer para o meio ficar legal, foi desafiador. Mas quando chegou e a gente chegou a receita tal e a gente conseguiu e ver o olhinho das crianças, né? Dos pré-adolescentes lá, brilhando, isso foi. Então, Beth, isso não está no roteiro, mas eu acho que é assim, você ama o que você faz, então dá pra ver, só de você falar, dá pra notar como você ama o que você faz, como você se esforça, né? E assim, eu acho que essa experiência que os alunos tiveram, acho que eles vão levar pra vida toda, porque o novo é muito legal, assim, você conhecer, você procurar ter também um apoio, sabe? É muito bom ter um professor que te apoia, que fala, vamos, é legal, olha. E assim, realmente, parabéns pelo seu trabalho, pela sua iniciativa. Mesmo no calor de Bom Jesus, você teve as melhores intenções. E assim, parabéns. É uma inspiração pra gente, né? Porque ela um dia estava no mesmo lugar, mesmo passando pela mesma experiência, essa experiência maravilhosa que nós temos de atuar nessa bolsa. E ela tá agora inspirando outras pessoas. É uma coisa que, nossa, a gente fica. É uma inspiração pra gente, né? Que a gente está começando a nossa vida e ver alguém que estava ali e conseguiu todas essas informações e passou para outras pessoas. É uma coisa que realmente faz os nossos olhos brilharem também. Beth, temos uma pergunta. A Thaís perguntou: as bactérias e os fungos sobrevivem por quanto tempo? Qual foi a pergunta? As bactérias e os fungos sobrevivem por quanto tempo? O período de crescimento de uma bactéria é de 24 a 48 horas, quando a gente faz o isolamento, né? Faz a semeadura, né? Quando a gente faz a semeadura da bactéria na placa, a gente tem bactérias que até menos, mas geralmente é de 24 a 48 horas que a gente pode fazer a leitura. Essas bactérias, quando elas são replicadas para outros meios de culturas, elas podem sobreviver por mais tempo. Mas se a gente não ficar replicando, né, essas bactérias, uma hora os nutrientes vão acabar do meio de cultura e a água do meio de cultura vai acabar, o meio de cultura vai secar, essas bactérias vão morrer. Assim também acontece com os fungos. Os fungos, eles demoram mais, na verdade. Os fungos demoram mais tempo para crescer. Os fungos, eles demoram 7 dias, de 5 a 7 dias para começar a crescer, tá? Então, eles são mais complexos. Os fungos são mais complexos. E, como eu disse, eles vão sobrevivendo de acordo com que a gente vai replicando eles, né, passando ele para novos caldos ou novos meios de cultura sólidos, né? Assim eles sobrevivem mais. Mas se a gente deixar o meio de cultura como ele ali, uma hora, vou botar aí, uma semana, a gente já vê diferença no meio de cultura, o meio de cultura começa a rachar, né? Porque perde a água, né? Vai tendo a perda de nutrientes, de pH. Então, tem essa variação aí. Tá? E também vale lembrar que quando a gente replica muito esse micro-organismo, a gente também tem
uma coisa pode perder desses micro-organismos. Eles podem, uma hora ou outra, pode ocorrer uma mutação aí. Então tem que ter muito cuidado com essas replicações. Mas no laboratório sempre a gente tem um empedorfzinho, né, um criotubo, que a gente guarda as nossas amostras para ter elas ali guardadinhas para quando a gente precisar. Mas no dia a dia da pesquisa, se a gente precisa dessas bactérias que sobrevivem mais tempo, a gente precisa replicar elas para outros caldos, outros meios, para a gente conseguir estudar, porque senão elas passam um tempo, elas morrem. Espero que eu consiga em relação à apresentação do trabalho, no caso, com a experiência que você teve com os alunos, nós notamos que teve uma situação, né, que você fez uma pergunta para os alunos em relação se os micro-organismos são ruins ou não. E aí nós percebemos que 31% responderam que não e 69% falaram que sim, que eles são maléficos. Você acha que depois dessa explicação, depois daquela vivência que eles tiveram, eles vão, sim, como posso falar, levar para a vida uma experiência da microbiologia mais vasta, ou eles vão ainda ficar um pouco retraídos em relação à microbiologia? Olha, é uma pergunta complexa, né? Porque vai de indivíduo para indivíduo, mas como professora, eu espero que que isso fique na cabeça deles e que a visão seja mais ampla a partir daquele momento. Pelo menos, como resultado da nossa pesquisa, o conhecimento ampliou, né? Mas não sei se depois de alguns meses eles vão esquecer desses conceitos básicos que eles tiveram. Acredito que não. Uma coisa ou outra fica. Eles vão lembrar do iogurte agora que eles tomam, que tem micro-organismo, vai lembrar do antibiótico, né, do remédio que tem micro-organismo, né? Então, o pão que tem micro-organismo. Então, esses exemplos básicos, eu acho que é importante dar aos alunos para criar neles essa curiosidade. Poxa, gente, que legal! O pão que a gente come tem micro-organismo. Então, você começa a pensar diferente. Para de ver o micro-organismo só como o vilão da história. Tá? Não estou dizendo que ele não seja. Ele tem uma parte, né, de ser o vilão, mas, no geral, na grande maioria, ele é muito importante para a gente. Qual é um conselho, uma dica para as pessoas que querem seguir essa área? Tanto a licenciatura como o bacharel. O que você aconselha para elas? Eu aconselho? Né? Sim. Eu acho que na microbiologia precisa ter disciplina. Tá? A microbiologia tem muitas regras. Regrinhas básicas, por exemplo, quando eu entro num laboratório, eu não posso estar de esmalte, né? Se eu quero ser uma profissional dedicada, se eu quero cumprir as regras, né? A minha unha tem que estar cortada, eu não posso estar de maquiagem. Isso tudo faz parte das boas práticas de laboratório de micro. Então, tem muitas regrinhas que quando o técnico fala para o aluno, quando o aluno chega e o técnico opa, não pode entrar assim, opa, não pode entrar desse jeito. O aluno vira o olho, né? Mas são comportamentos importantes que precisa ter. Então, eu acho que disciplina é um dos comportamentos importantes. Ter concentração no seu trabalho, porque a gente está trabalhando com um micro-organismo vivo, né? Então, se eu estou pensando no namorado que eu briguei, eu tenho risco de me queimar no bico de Bunsen. Se eu estou pensando na morte da bezerra na hora que eu estou fazendo
o meu experimento, eu corro risco de me contaminar e posso contaminar quem está próximo de mim. Então, trabalho de microbiologia, a gente ri, a gente brinca, mas quando a gente está no laboratório, é preciso ter uma certa seriedade, porque além da nossa proteção, a gente também proteger quem está à nossa volta, né? Então, tem que ter uma certa disciplina. Eu acho que é o conselho que eu dou. E um outro conselho também importante é curiosidade. Porque os experimentos dão errado. Nem todos os experimentos não dão certo. Não é todos os experimentos que vão dar certo. Mas aí não deu certo por quê? O que será que aconteceu? São perguntas que o microbiologista precisa fazer. Então, curiosidade eu acho que é muito importante. Não se contentar com básico. Nós nos separamos do experimento que chamam muito o experimento do balão. Você poderia explicar para a gente como funciona? Esse experimento do balão, que vocês acharam interessante, a maioria dos alunos também foi um dos experimentos assim, que eles gostaram bastante. É um experimento muito simples, né? Eu acho que a curiosidade desse experimento é ver o balão mesmo enchendo ali, né? Acho que essa que é a curiosidade, né, desse experimento. Mas o que foi usado? Foi usado levedura, tá? Fungos, levedura, Saccharomyces cerevisiae, aquela do pão, do fermento biológico do pão, né, que é usado para o pão, para o vinho e tal. Água morna, açúcar e uma garrafa. E aí a gente colocou um balão. Nós fizemos isso com uma garrafa com açúcar e outra garrafa sem açúcar. Tá? O que era o alimento aí do micro-organismo? O açúcar. Tá? Então, ele que era o meio de cultura aí. O açúcar era o meio de cultura. E aí começa o que não tem açúcar, não vai acontecer nada. O que tem açúcar, os micro-organismos começam a degradar o açúcar e aí começa a ocorrer a fermentação alcoólica, né, que vai liberando ali gás carbônico e aí vai o balão. Essa experiência eles gostaram bastante, demora um pouquinho, né, não enche de forma rápida, mágica, mas é uma experiência que eles gostaram bastante. E essa experiência eu convido vocês para fazer. Obrigada, que a gente ainda vai reproduzir. Tá? Convido vocês para fazerem. E se tiver erros, anotem. Tá? Porque os erros também são importantes. Porque a primeira vez que nós fizemos esse experimento, teve um erro. Teve um erro ali, ao vivo, para os alunos. Eles, na hora de fazer, eles usaram a mesma coisa para misturar no outro recipiente. Não tinha quase nada de açúcar, mas tinha um pouquinho. E aí, o que aconteceu? Os micro-organismos, as leveduras, degradaram aquele pouquinho do açúcar e quando a gente viu, 2 balões estavam cheios. E aí, como é que explica na hora? Entendeu? Como que explica? E aí, depois a gente ali tentando descobriu que era a colher que tinha sido usado o açúcar na anterior. Ainda tinha açúcar, um pouquinho de açúcar na colher. E aí os 2 cresceram. Então, assim, por que eu estou contando isso? Esses desafios? Porque, na prática, dentro do laboratório ou fora do laboratório, vão encontrar esses desafios. Vocês vão encontrar experimentos que vocês vão falar, meu Deus, e agora? O que nós vamos fazer? Vai ter isso. Meu Deus, eu esperava tal resultado e não deu. É a hora de ser curioso, é a hora de se perguntar, e aí, o que aconteceu? Por quê?
é essa hora, entendeu? Até dentro do laboratório, se bacana tá tendo um protocolo direitinho, uma falinha, um negocinho pode dar outro resultado, e aí você tem que pesquisar aquilo. Então, é isso que faz a microbiologia ser interessante. Dá trabalho? Dá, mas faz ser interessante. Verdade. E, assim, tudo que você falou nos faz refletir, né? Que eu acho que em toda profissão tem que ter muito amor envolvido. Eu acho que quando você gosta do que você faz, você vai atrás, você procura, você tenta entender onde foi seu erro, você sempre tenta ser um profissional. Dificuldade, você sempre vai querer driblar e mais evoluir na sua área. Travando, eu não tô conseguindo ouvir. Desculpa, travou, eu não consegui ouvir. Travou? Aqui também tá um pouco. Travou. Mas eu tava falando que, assim, quando você tem amor pelo que você faz, as coisas ficam mais fáceis, né? Você consegue, assim, as dificuldades vêm, porque em qualquer área, né, é difícil um novo, mas quando você tem disciplina, quando você ama, você vai longe. E, assim, você é um exemplo para todos que querem seguir essa área e também para outras áreas, né? Porque o foco, a disciplina são muito importantes. E, assim, foi um prazer imenso ter você aqui conosco. Agradecer por todo o conhecimento compartilhado com a gente e ficar aberto para qualquer outro tema. Depois nós vamos colocar uma caixinha nos stories de perguntas. Vocês podem sugerir algum tema para ver te falar, quem sabe, mais um dia mais para frente. Nos acompanhar numa experiência também, quem sabe, fazer uma experiência ao vivo. Eu tô curiosa para esse desafio aí, porque eu já fiquei sabendo por alto que vocês vão fazer o desafio do balão. Vai todo mundo aqui fazer, hein? Eu quero ver. Eu tô curiosa para ver os resultados de vocês. Verdade. E aí para fazer. Não tô torcendo para dar errado não, tá, gente? Mas se der errado, tirem foto e discutam entre vocês por que deu errado, tá? O erro também é importante, tá? Na pesquisa, alguém teve que errar para descobrir o certo, né? Então, e eu agradeço, gente. De verdade, eu agradeço pelo convite. Espero ter as perguntas. Lembrando que eu precisei usar um linguajar um pouco menos formal da microbiologia para que todo o público pudesse entender. Então, se eu não usei o linguajar formal, já peço desculpa, mas foi proposital para que todo mundo pudesse entender um pouquinho da visão da microbiologia, porque eu acho que esse era o objetivo. É o objetivo do trabalho de vocês. Tá bom? Exatamente. Popularizar a ciência, né? Fica aqui o nosso agradecimento. Muito obrigada, gente. Então, a gente fica ligado aí, hein? A gente vai reproduzir essa prática, com certeza. Se der errado, outra vez. Verdade. Tira foto, pergunta por quê, dialoga. Então, exatamente. Isso aí. E, gente, curta cada experiência de vocês no laboratório. Se vocês se propuseram a trabalhar com esse tema, aproveitem. Vocês têm um laboratório de uso, vocês têm uma orientadora super bacana, super inteligente. Então, aproveita esse conhecimento, arranca um pouquinho dela desses conhecimentos, tá? Porque ela tem prazer em ensinar, tem prazer em ajudar, né? Então, é isso que eu queria falar. Aproveitem tudo que vocês puderem aproveitar nesse tempo. E divulguem, gente, divulguem microbiologia, tá? Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Vamos encerrar. Muito
para nossa coordenadora, muito obrigada por ter nos instruído e por ter nos dado esse presente, né, que foi a nossa conversa, poder ter trazido, né, mostrado um pouco da microbiologia com a Beth, né? E muito obrigada, Beth, muito obrigada a todos os envolvidos também, a Stephanie, ao Lucas, a Anitta. E é isso. Obrigada, pessoal. Foi muito interessante poder compartilhar e desfrutar desse momento com vocês. Tchau, gente. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima.